Olha, deixa eu chamar o intervalo comercial, só mais um último intervalo comercial desse Contexto Metrópole de aniversário. Então, intervalo comercial para quem nos acompanha na Fast TV, a gente volta rapidinho e continuamos aqui no nosso YouTube. Vamos conversar um pouquinho com o Mano ainda sobre eleições? Quero traçar um panorama. Deixa eu vir para cá, então vamos abrir para todo mundo conversar um pouquinho sobre panorama de eleições. Não é o meu programa, panorama não é. Mas já faz a propaganda, né? Panorama Eleições é o programa da Andresa, mas a gente vai contextualizar o panorama eleitoral deste 2026 até este momento. A gente tem PT de um lado, PL do outro, falando sobre eleições presidenciais. Presidente Lula um pouquinho à frente, a Andresa disse muito bem. Flávio não está tão atrás assim, neste momento eleitoral. Estamos nos 45 minutos do segundo tempo aí para as convenções partidárias, para que se definam os vices, para que se definam as chapas. Ainda faltam muitos vices, ainda não tem muita gente definida, infelizmente, está todo mundo definindo tudo muito corrido. Partidos do Centrão colocando o seu pé, como sempre, né? Os partidos do Centrão com o pé numa canoa, o pé em outra, definindo também tudo no último momento. Lá no Ceará, vimos nesse fim de semana o Ciro Gomes dizendo que apoia ou o Renan ou apoia o Caiado, deixando a Michele Bolsonaro indignada, mais uma vez colocando lenha na fogueira na história lá do Ceará. História que fez ela gravar o fatídico vídeo que rachou mais uma vez a família Bolsonaro. O que temos hoje ainda são eleições indefinidas que vão se definir 100% lá para o dia 4, para o dia 5. O PL do Distrito Federal, por exemplo, não tem as suas convenções marcadas, pode ser que aconteça só no dia 5. No último dia, e quem define isso é a chefa do DF, que é a Bia Kicis, que nem ela sabe ainda, tá? Se vem mesmo como candidata ao Senado, porque contava com a ajuda da Michele Bolsonaro, que também não sabe ainda se vem ao Senado. A gente acredita que sim. Aí eu quero ouvir o Mano sobre esse panorama eleitoral todo, o que a gente pode esperar de verdade nessa fotografia de hoje. Pois é, eu acho que tem um elemento interessante da gente adicionar, conectando a conversa que vocês estavam tendo com o panorama eleitoral, que é o impacto que as emendas vão ter na dinâmica da eleição em si. E uma pequena amostra grátis disso a gente vê no contexto das eleições de prefeitura que tivemos, porque um número aqui, em 2016, o índice de reeleição de prefeitos foi de 48%. Em 2020 subiu para 65%. E em 2024, a última eleição, e aí tem, ao mesmo tempo, o aumento de volume das emendas, o índice de reeleição foi de 83%. E a gente sabe que as prefeituras servem quase como cabos eleitorais das eleições parlamentares para deputados, que têm uma relação de parceria muito próxima com os prefeitos. Na minha leitura, isso é parte do que explica o porquê os partidos do Centrão estão muito mais confortáveis de não precisar escolher um candidato à presidência para apoiar. Eles estão focados na própria reeleição como deputados e garantidos que o fenômeno das emendas vai ser um passaporte para a própria reeleição. Acredito que a gente vai assistir um aumento do índice de reeleição, dessa forma, uma diminuição da renovação política no Congresso Nacional, e isso impacta os quadros de palanques, porque fica muito menos necessário para o deputado se colocar como necessariamente num campo ou outro da política, dado que a lógica da própria reeleição depende menos de quem ele apoia para presidente e mais de como ele está gerenciando a lógica das emendas parlamentares e do financiamento da própria campanha eleitoral. Então, acredito que a dificuldade de fechar palanques e vices tenha muita conexão com esse tema das emendas, que está mudando a dinâmica e a lógica de como os partidos se organizam na eleição que mais importa para eles, que é a eleição para deputados, porque a eleição para deputado define tanto a força que o cacique partidário vai ter, como a parcela de recursos
do fundo partidário, do fundo eleitoral e das próprias emendas, como ficou claro, não apenas pela repartição entre parlamentares, mas até pela indicação direta de donos de partido, como ficamos sabendo na semana passada em função da notícia relacionada a Valdemar Costa Neto. Então, eu acho que o que a gente vai ver do ponto de vista da eleição para o parlamento é essa dinâmica da reeleição, dando uma espécie de independência para os deputados, para os parlamentares de forma geral, em relação às eleições para a presidência da República. O Valdemar que mudou até o contexto da narrativa dele nessa semana, né? Ele que tinha dito que sim, dava palpite, orientava na escolha das emendas e disse que não é bem assim, né? Mudou um pouco aí. Eu até vi na sua coluna ontem que você mostrou a destinação das emendas de alguns parlamentares aqui do Distrito Federal para cidades do entorno do Distrito Federal, ou seja, tem gente que está destinando emenda para cidades que sequer votaram neles. De outro estado, né? A gente falou do Alberto Fraga, né? Que foi eleito aqui pelo DF, mas está mandando dinheiro lá para o Goiás, o que o Flávio Dino, inclusive, proibiu, né? Porque é muito estranho você estar atendendo uma outra base eleitoral, né? Queria só complementar essa questão do deputado federal, né? Que é muito importante para os partidos elegerem para fazer o fundo partidário, né? Como o Mano colocou, mas para você que está assistindo o programa tem que lembrar que um deputado federal é quem faz as leis, é quem discute, né, os principais problemas ali do país e quem vai mexer diretamente com a sua vida. Então, na hora de votar, é preciso saber para quem que você vai dar um cheque em branco, porque deputado federal pode fazer com que o país avance ou com que o país empaque em temas importantes para o país. Eles não estão ali, né, apenas para tratar de emendas, eles também estão ali para tratar de todas as questões aí que envolvem a sociedade. Então, é bom que se saiba bem o que faz um deputado federal, o que faz um senador, para que você tenha consciência de que é o seu voto que vai fazer com que o país melhore ou com que o país continue como está e nas mãos de quem está. Acho que a coluna do Mário é perfeita com relação a isso, né? Quando ele fala no termo oligarquia, né? Muito bem, deixa eu agradecer, Mano. Mano, obrigada pela participação conosco mais um dia, obrigada pela análise, pelo bate-papo, te espero amanhã mais uma vez.